Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Ministra, Secretário de Estado também, e, obviamente, começar por lhe dizer, Sra. Ministra, que, no nosso ponto de vista, esta questão do Procurador Europeu não está encerrada. Enfim, compreendo que a Sra. Ministra a queira encerrar, o próprio nervosismo dos seus deputados do Partido Socialista assim o indicam também, um desejo grande de a encerrar. Eu posso compreender isso, mas de facto, quer dizer, não é há uma semana, é de há 15 dias, quer dizer, portanto eu tenho aqui, basta ver os títulos que nós temos destes últimos dias: Europa pede verdade à Ministra da Justiça, a Presidência, Parlamento Europeu pede a Van Dunen, passe a facilidade da expressão, mas é assim que está escrito no título, toda a documentação, e portanto, quer dizer, não basta dizer, o que de resto é habitual, Srs. Deputados, a história do CEF, foram os 9 meses que foram, agora já não se fala mais disso, não interessa nada, já está, pagámos uma indemnização e está resolvido, não queremos mais ouvir falar do assunto. A questão do Procurador Europeu é a mesma coisa, é uma prática, Sr. Deputado, eu conheço-a, mas não resolve os problemas. E aquilo que eu lhe queria dizer sobre isto, Sra. Ministra, obviamente deixando-lhe claro exatamente o que lhe disse na última audição, na minha opinião também, a Sra. Ministra pode dizer isto é uma coisa dirigida contra mim, não, quer dizer, isto é uma teoria de responsabilização política evidente, quer dizer, que acontece em todos estes casos, quer dizer, ou seja, quando acontece um caso destes e há uma situação que tem esta gravidade de falsidades enviadas para um organismo europeu, e é aí que está o ponto, não é no processo sequer, não é na escolha, o ponto está em que essa escolha foi sustentada por uma informação falsa. Esse é o ponto central, na nossa opinião. Quando isto acontece, é necessário ir até ao final e até ao esclarecimento completo desta mesma matéria, Sra. Ministra. E, portanto, as minhas perguntas são muito objetivas. Em primeiro lugar, queria que a Sra. Ministra nos dissesse aqui qual é exatamente o estado da arte nesta matéria, ou seja, o que é que enviou, o que é que não enviou, ou quando é que vai enviar e quando é que será discutida esta matéria ou será ouvida esta matéria. Chama até a sua atenção e também de outros deputados aqui presentes que este pedido de pronúncia é feito em termos do Parlamento Europeu por praticamente todos os partidos políticos lá representados, obviamente pelo grupo de que o PSD e o CDS fazem parte, ou seja, o grupo do PPE, os liberais, os verdes, a esquerda unitária, os reformistas e conservadores, e espantem-se, senhores deputados, os socialistas. Espantem-se. É que os socialistas lá querem discutir, não querem abafar, independentemente do que os senhores queiram aqui. E, portanto, Sra. Ministra, é importante sabermos exatamente qual é o estado da arte nesta matéria. Por outro lado, Sra. Ministra, perguntar-lhe, já foi aqui referido, mas eu insisto, que se esta Comissão vier a solicitar a documentação e a pedir-lhe um debate sobre ela nos mesmos termos que será realizada em termos europeus, se há disponibilidade ou não da sua parte de remeter essa documentação à Comissão e, posteriormente, podermos aqui fazer um debate. Obviamente, eu penso que deveria ou poderia ser precedido por um pedido formal da própria Comissão nesses termos, se ele vier a ser aprovado, como é evidente. E, por último, Sra. Ministra, perguntar-lhe se não considera que, independentemente de tudo isto, independentemente do Sr. Primeiro-Ministro manter a confiança, da Sra. Ministra considerar que está em condições de continuar, se não acha que isto fragiliza de alguma forma a nossa imagem externa e, sobretudo, uma coisa que me parece a mim particularmente grave, põe numa posição de exposição e de fragilidade o próprio Procurador, que não terá culpa nessa matéria, como é evidente, quer dizer, ou seja, está numa posição delicada pela própria situação que foi criada. E é a primeira pergunta, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia, sobretudo pela forma como coloca as questões. É óbvio que a Ministra da Justiça nunca fugiu aqui a sua responsabilização. Eu assumi perante este Parlamento e assumi perante o Parlamento Europeu as responsabilidades que tinha neste processo.
Uma coisa são as responsabilidades, outra coisa é assumir as consequências que a oposição pretende que eu retire deste processo. E são duas coisas diferentes. O senhor deputado disse que a escolha do Procurador Europeu teria sido feita com base em falsidades enviadas a um organismo europeu. A escolha foi feita e depois foram enviadas falsidades. Não é assim, Sr. Deputado, deixe-me ver. A escolha, na nota que dá a indicação da preferência, é que existem informações que não são exatas. A primeira é o tratamento de cortesia do magistrado por Procurador-Geral Adjunto José Eduardo Guerra. E a segunda, senhora deputada, vai fazer o favor de me deixar falar. A segunda é a indicação de que este senhor magistrado trabalhou na investigação e no julgamento do processo do Fundo Social Europeu. Ora, este magistrado apenas trabalhou no julgamento do Fundo Social Europeu, sendo todavia certo que dirigiu uma secção do DIAP que era responsável justamente pelas fraudes relacionadas com os interesses financeiros da União, o que significa que nessa qualidade, não só enquanto Procurador Adjunto, mas enquanto Procurador da República responsável por essa secção, dirigiu vários processos de matérias que têm a ver com o objeto da Procuradoria Europeia. A terceira alegada falsidade tem a ver com a circunstância de nessa nota se dizer que nessa altura o DIAP de Lisboa era o departamento que tinha maior volume processual em matéria de crimes económico-financeiros. E isso é verdade, Srs. Deputados. Entre 2002 e 2006, o DIAP de Lisboa é efetivamente o departamento que mais processos tem nessa matéria, nomeadamente porque havia uma jurisprudência do Tribunal da Relação que considerava que, estando sediada em Lisboa a entidade responsável pelo Fundo Social Europeu, Lisboa tinha competência para todos os processos que tivessem a ver com matéria de fraudes. E, portanto, estes processos iam todos para o DIAP de Lisboa, Sr. Deputado. Ora bem, portanto, a escolha desse senhor magistrado não foi feita com base em informação falsa, foi feita com base no currículo desse senhor magistrado, que não embelezou o currículo entre o momento em que aqui foi feita a audição no Conselho Superior do Ministério Público e o momento em que se apresentou perante o Comitê de Peritos. Tem exatamente o mesmo currículo. E, portanto, depois disso, é óbvio que foram as estruturas da Comissão que fizeram a avaliação dos candidatos e consideraram o currículo do candidato, sendo certo que os órgãos competentes do Conselho já se pronunciaram, no sentido de que os lapsos, porque de facto de lapsos se tratam, e são 2, não são 3, existentes na nota, não foram considerados na avaliação que fizeram para a escolha do candidato. Portanto, ao nível do Conselho, essa questão está decidida e está encerrada. Neste momento, aquilo que acontece é que o Parlamento também pediu informação, mas pediu informação de Portugal, pediu da Bélgica e pediu da Bulgária, sendo certo que, por exemplo, na Bélgica, o candidato belga o que fez foi recorrer aos tribunais, assim como na Bulgária, não é? Pronto. Mas, portanto, neste momento, aquilo que está a ser feito, por pedido meu ao Secretariado-Geral do Conselho, é a escolha da documentação que será enviada ao Parlamento Europeu, para o Parlamento Europeu conhecer a documentação e poder fazer, obviamente, a sua avaliação. Agora, num momento em que o Parlamento Europeu é inundado com alegações de mentiras, de falsidades, de trapaças, eu posso perceber que isso deixa os seus deputados incomodados e inquietos, com vontade de esclarecer, mas serão esclarecidos a seu tempo. Obrigado, Sra. Ministra. Continuo no uso da palavra, Sr. Deputado Telmo Correia. Sra. Ministra, uma segunda pergunta muito breve e muito direta. A Sra. Ministra já falou sobre o assunto aqui, a pedido de outros grupos parlamentares, em relação à questão das prisões. Sra. Ministra, eu sou um bocadinho forçado a concluir que aquilo que a Sra. Ministra nos apresentou e que o Governo nos apresentou como uma grande solução, que era a saída de um conjunto significativo de presos, independentemente das consequências e alguns poderem ter ou não voltado a cometer crimes, não isso está em causa, mas que essa saída, como ato de grande humanidade, não resolveu nada, porque é contraditório com aquilo que a Sra. Ministra nos diz agora, que é, agora sim estamos a ter surtos e esses surtos estão a ser controlados, como nós defendíamos desde o princípio que era possível fazê-lo em ambiente prisional. Portanto, se não acha que há aí uma contradição. Em segundo lugar, se acha que foram adotadas as medidas corretas ou não, porque nós tivemos uma indicação, uma instrução relativa ao uso de máscara nas prisões
contraditando de resto a Direção-Geral de Saúde e a própria Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, contraditando a última versão, porque na primeira ela própria também, como sabemos, era contra o uso de máscaras. Depois é que, entretanto, percebeu que não era assim. Mas contraditando a última versão da Sra. Diretora-Geral de Saúde, e que foi bastante confusa e que poderá ter ajudado a causar esse problema. E eu deixo-lhe essa pergunta direta, se não houve aqui um erro e se não houve aqui um lapso que pode ter permitido esses surtos nas cadeias. E por último, qual é, exatamente, a Sra. Ministra já referiu, se vai haver ou não vacinação generalizada, só dos grupos de risco, qual é exatamente o ponto da situação e as medidas a adotar aí. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Justiça tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu queria aqui reafirmar uma coisa que disse já nesta Câmara. É que com as condições que nós tínhamos no sistema prisional, nós não tínhamos efetivamente conseguido responder a estes surtos. Porque nós tivemos surtos, mas tivemos capacidade para os parar. E no estado em que nós tínhamos o sistema prisional, nós não tínhamos sequer condições para separar as pessoas que eventualmente aparecessem infectadas das outras. E, portanto, aquilo que este Parlamento fez, e bem, as medidas que tomou, e bem, com o apoio do Sr. Presidente da República, foi no sentido de criarmos espaço no sistema prisional para permitir fazer a separação das pessoas. Isso, efetivamente, foi feito. Agora, Sr. Deputado, nós temos vários meses em que há estabilidade no sistema prisional. Mas depois, obviamente, o sistema prisional não é totalmente estanque. Tem pessoas, funcionários que trabalham, que entram, que saem e, portanto, essas pessoas têm contactos na comunidade, como é normal, e é obviamente também normal que, havendo um maior grau de transmissão do vírus na comunidade, que isso possa ter reflexo a nível prisional. Isso teve efetivamente reflexo. Mas quanto aos reflexos que teve, eu já explicitei aqui que todos os surtos foram controlados. Não há um surto que não tenha sido controlado. Nós não temos uma morte no sistema prisional. A maior parte das pessoas estiveram efetivamente assintomáticas. Nós temos um sistema de controle o modelo de contingência que vigora nos serviços prisionais tem sido de grande efetividade, porque de outra maneira nós teríamos tido mortes como houve na Itália, como houve na França, como houve na Espanha, como houve em outros lugares. Portanto, eu espero que não haja, e estamos a fazer tudo nesse sentido, mas a verdade é que neste momento a situação está controlada, pese embora a circunstância de haver agora maior número de pessoas contaminadas, também em função da maior velocidade de propagação do vírus ao nível da comunidade. Quanto à questão perguntou-me também se relativamente à questão das máscaras, do uso da divergência, essa questão não foi uma questão muito clara. A Direção-Geral de Restrição de Serviços Prisionais pediu um parecer à Direção-Geral de Saúde sobre a obrigatoriedade de máscaras relativamente aos reclusos no interior do sistema. E a indicação que veio foi que relativamente aos que estavam no interior do sistema, que não haveria obrigatoriedade de recurso ao uso de máscaras. Ou seja, só entre reclusos, estando eles no ambiente de reclusos, que não havia obrigatoriedade. Portanto, eles utilizam as máscaras sempre que têm que sair do espaço de reclusão normal para ir a outras áreas, nomeadamente à cantina, para ir aos serviços médicos, para se deslocarem para qualquer outra área do espaço prisional, nomeadamente para as sessões, se tiverem sessões de formação, para todo esse tipo de atividades. No mais, de facto, não foi indicada o uso de máscaras. Essa questão, de facto, nessa altura gerou essa controvérsia, houve a preocupação de se pedir indicação, a indicação que tivemos foi esta, e foi essa a indicação que a Direção-Geral seguiu. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não tem mais tempo, mas o Sr. Deputado tem. Ficou ainda a questão da vacinação, se eu bem percebi, mas o Sr. Deputado pode usar o tempo de que dispõe e a Sra. Ministra depois, eventualmente, numa segunda oportunidade, poderá responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, vou deixar aqui uma preocupação que eu penso ser comum e, portanto, a Sra. Ministra terá seguramente a ocasião de esclarecer. Em relação a isso, de facto, ficou essa questão e ficou de alguma forma esclarecido o erro, na minha opinião, que é cometido e que está, de resto, numa entrevista do Sr. Diretor-Geral em relação às máscaras. O último tema que eu queria colocar, e espero que a Sra. Ministra nos diga mais qualquer coisa, é a questão do combate à corrupção. Repetindo uma ideia e uma pergunta que já lhe tenho feito noutras audições, que é esta posição da Associação dos Juízes, que tem defendido sempre que o nosso Tribunal Central de Instrução Criminal ter 2 juízes
em que ainda por cima se criou a ideia na opinião pública, que um é contra os arguidos e o outro é tolerante em relação aos arguidos, é um erro estrutural nesta matéria, quer dizer, e que realmente deveríamos diligenciar para haver, não sei se 4, 5, se 7, como chega a ser proposto, garantindo obviamente, uma maior eficácia e não pondo esta suspeição, sobretudo sobre os processos mais complexos e mais mediatizáveis, por assim dizer. Por outro lado, o recrutamento de magistrados também, nesta estratégia, quando é que nós teremos diplomas concretos e poderemos discutir diplomas concretos dentro daquilo que são os princípios da estratégia de combate à corrupção da parte do Governo. Já aqui foi perguntado, e eu reforço também, a própria PJ, independentemente dos reforços recentes que teve, o que é que poderemos contar desse ponto de vista. E termino mesmo com uma última pergunta, e os assessores para os tribunais, que é uma matéria também que temos perguntado muitas vezes. A Sra. Ministra não tem tempo para me responder diretamente, mas seguramente que ao longo da audição serão temas que serão relevantes.